Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, às 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica e uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. E hoje eu estou aqui para, junto com você, orarmos pela nossa família, orarmos pelas nossas cidades, pela nossa nação. Junto com você também proclamarmos que é chegado o reino de Deus. Bom dia a cada um de vocês que estão chegando aqui. É muito bom ter você junto conosco. É muito bom estar junto com você, começando esse dia da melhor maneira. Começando esse dia com a palavra de Deus, começando esse dia em oração, começando esse dia refletindo, ouvindo a Deus, buscando ouvir a voz do Espírito Santo, saber o que Ele tem preparado para nós. É muito bom estar com você nessa manhã. Bom dia, pastor Evaldo, Tânia, bom dia, Érica, bom dia, Neuci, bom dia, Fátima. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo dia. Hoje feriado, estamos vivendo um tempo tenso no nosso país, né? Um tempo em que nós precisamos nos posicionar em oração. Esse é o papel da nossa igreja, esse é o papel da igreja de Cristo, esse é o papel da igreja, se posicionar em oração. O papel da igreja é ser uma voz profética, em tempo e fora de tempo. Se posicionar em oração, nós estamos aqui, fomos ganhos para o Senhor, né? Aquele cristão que começou a ser um cristão achando que ser cristão era bonito, era moda, esse daí vai pular fora do barco. Logo, logo, não aguenta o repuxo. Primeira tempestade que vem, pula fora. Agora você que se converteu de verdade, meu querido, entregou seu coração para Jesus. Mesmo nas aflições que você passa, angústias, dificuldades, mesmo nos momentos em que nós sofremos aflições, porque é um exemplo nessa situação que o nosso país está enfrentando, todos nós sofremos e sofreremos. Mas aquele que tem a esperança do mundo dentro de si, aquele que não coloca a esperança nessa própria vida, mas a esperança dessa própria vida somente nas coisas dessa terra, mas nas coisas do céu, essas pessoas prevalecem. Essas pessoas são os apóstolos de Cristo. Essas pessoas são os discípulos de Jesus. Então esse é o momento. Quero trazer uma palavra de direcionamento para você. Quero trazer aqui uma palavra de direcionamento para o seu coração. Você precisa dar um passo certo. Você precisa ter um posicionamento certo diante de Deus, diante da sua família, diante do dia que estamos iniciando, na palavra. Então nós precisamos ir para a palavra e buscar no Senhor aquilo que nós precisamos. Aquilo que nós estamos aqui como alimento espiritual, nós precisamos. Eu quero compartilhar com você um texto bíblico que está no meu coração, mas antes eu quero pedir para você compartilhar essa live aí com outras pessoas, né? Dispara aí o convite, vem aqui nessa setinha, dispara o convite aí para outras pessoas, né, que você tem aí nos seus contatos, manda para elas também, para participarem junto com a gente. Eu vou ler dois textos. O primeiro texto está em Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 30. Lucas 24, versículo 30. Diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando no nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Aqui nós temos a história, pois você pode ler aí no seu tempo devocional todo o capítulo 24, dos dois discípulos de Jesus que estavam indo de volta para casa depois de um tempo muito difícil. Num tempo onde Jesus foi crucificado,
aonde eles enfrentaram ali um tempo de sofrimento muito grande entre os discípulos de Jesus. Naquele momento, eles estavam voltando para casa, cabisbaixo, e naquele momento Jesus aparece para eles. Interessante. Jesus aparece para eles, Jesus caminha com eles, Jesus entra na casa deles, mas eles não perceberam. Interessante ver isso aí na palavra, que esses dois discípulos, sendo discípulos de Jesus, eles não perceberam Jesus ao lado deles. Aí eu pergunto, como igreja, como discípulo de Jesus que você tem percebido a Cristo? Você tem percebido a Cristo do seu lado? Você tem percebido a obra de Deus? Um texto que, nesses últimos 3 anos praticamente, estamos finalizando aí o ano 2022, mas nesses últimos anos, é um texto que tem sido proclamado por toda a terra, é um texto que tem ecoado, é um texto profético para a igreja. É um texto que já aponta o futuro para a igreja. É um texto de direcionamento para a igreja. É um texto importantíssimo para a gente se atentar. 2 Crônicas 7,14. Talvez você já saiba a decor. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Como nós queremos isso. Como eu desejo que esse versículo se cumpra. Que venha perdoar os nossos pecados e venha sarar a nossa terra. Alguns talvez desejam mais a cura da terra do que o perdão dos pecados. Outros talvez estão desejando mais o perdão dos pecados do que a cura da terra. Mas a Bíblia diz: se o meu povo, e a primeira pergunta que eu quero fazer para você, vai se imaginando no caminho para Emaús. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é se você é povo de Deus. Você é povo de Deus? Você que está ouvindo essa mensagem, você é povo de Deus? Se você é povo de Deus, então esse condicional aqui é para você. Se o meu povo. Talvez nunca foi tão importante na nossa história. Na história da humanidade teve momentos como esse, muitos momentos como esse. Mas na história da humanidade nunca foi tão importante. Na história da nossa vida na humanidade nunca foi tão importante o momento como nós estamos vivendo. O momento de nós dobrarmos o nosso joelho. O momento de nós clamarmos ao Senhor. O tempo da gente orar. Às vezes você não ora também porque você não tem um motivo para orar. Mas está diante dos seus olhos um grande motivo para você interceder, para você clamar, para você orar, para você buscar o Senhor. Se levantar, a igreja precisa se levantar. A igreja precisa se levantar como voz profética. Dobrar o seu joelho. É tempo de nós conquistarmos as nossas cidades para Jesus. É tempo de nós ganharmos a nossa cidade para Jesus. É tempo de nós ganharmos a nossa nação para Jesus. Esse é o momento de nós levarmos o reino de Deus sobre a nossa terra, de nós dobrarmos. Isso é espiritual. A intercessão que nós devemos fazer não é uma intercessão, Senhor, que venha a paz. Senhor, que venha... Não, a intercessão é Senhor, que venha um avivamento. Senhor, que venha um avivamento. Que venha um avivamento que me tire da zona de conforto e me leve para a zona de confronto. O que é isso? Não é você pegar uma arma na sua mão e ir para a rua. É você dobrar o seu joelho e ir para o lugar secreto e clamar a Deus. Como igreja, nós não levamos muito a sério isso. Eu confesso a você, eu tenho certeza disso que eu estou dizendo para você. Nem muitos pastores levam a sério isso. Nem muitos líderes levam a sério isso. Se a gente fosse balizar na vida de oração de muitos pastores e muitos líderes, nós iríamos se decepcionar. Ainda bem que a nossa esperança não está em pessoas, a nossa esperança está no Senhor. Se olhar para a sua vida de oração, não sei, talvez alguém excepcional aqui, mas uma grande maioria, talvez a sua vida de oração, como diz o ditado, não tampa o buraco do dente.
A intercessão nossa precisa ser por um avivamento. Nós precisamos tomar consciência disso. Tomar consciência de orarmos por um avivamento. Eu sei que muitos estão orando pela situação. Eu sei que independente de como foi o seu voto nessas eleições, você está preocupado com o que pode acontecer. Você está preocupado, você está tenso com essa situação. Você está vendo a situação ficando tensa a cada dia. Você está vendo as situações, e a gente já passou várias vezes situações como essa. Várias vezes manifestações como essa, tensões como essa. Mas nunca ficou tão grave como está agora. O que isso significa? Significa que você tem que se posicionar em oração. É um chamado de Deus, você não está percebendo? Você não está percebendo que Deus está nos empurrando para um avivamento? Você não está percebendo que Deus está nos empurrando para um avivamento? Deus está nos empurrando para a frente do Mar Vermelho e não vai ter outra saída? Nós vamos ter que clamar ao Senhor e o mar vai se abrir? Você não tá percebendo isso? É tempo de você levantar a bandeira do reino de Deus. É tempo de você levantar a bandeira do reino de Deus, dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor de todo o coração. É lógico, essa é a nossa nação, essa é a nossa cidade. Governantes bons, a gente tem boa vida, governantes maus, a gente tem uma péssima vida. Né? Independente da cidade onde você estiver, quais os seus posicionamentos, não importa, agora não importa mais. O que importa é o seguinte, a igreja precisa dobrar o seu joelho e orar. Quando a gente não tem problema, a gente caça problema. A gente começa a criar uma confusãozinha, né? Quem nunca criou uma confusãozinha? Ah, o irmão não me cumprimentou, o irmão não sei o quê, o irmão não me deu parabéns no grupo. Ah, o irmão, a irmã é metida, a irmã não sei o quê. Ah, não me chama para as coisas. Ah, não vou mais na igreja por causa disso. Quantas vezes nós, não sei, eu não lembro de ter feito isso, mas eu já vi muito isso acontecer, eu sou pastor. Né, eu vejo demais isso acontecer. Né, pessoas que não têm problema caçando problema. Agora nós temos um problema. Agora é um problema grave. Agora nós precisamos, eu sei que todo mundo dessa nação está com um friozinho na barriga. Aflito, preocupado, ansioso, né, angustiado, ou então esperançoso demais, tá sem discernir o tempo que nós estamos vivendo. É tempo de você dobrar seu joelho. É tempo de você encher a igreja de oração, de intercessão, as salas de oração, o seu quarto, interceder, clamar, proclamar jejum. Nós temos que sair do teatro de ser cristão. A gente tem um calendário de teatro. O calendário começa aí final de ano, Natal, né? Natal, apresentaçãozinha de Natal, as coisinhas de Natal. Alguns nem vai na igreja no Natal, né? Vai fazer outra coisa, vai para alguns lugares mais bonito, né? Não acha importante. Natal é uma data comercial, né? Virada de ano, outra data comercial. Aí tem a Páscoa, que não é tão comercial ainda, né? Tirando o ovinho de Páscoa aí, né? Algumas pessoas aparecem ainda na igreja na Páscoa. Páscoa é o tempo ainda que muita gente vai na igreja. Como aparece Lázaro na igreja, como Lázaro sai do túmulo e vão para a igreja, para suas igrejas na Páscoa. Independente, evangélica, católica, lota de gente. Muita gente vai para a igreja. Mas é só para pagar os pecados e continuar o teatro. Né? A gente precisa sair dessa escala de teatro da nossa vida, esse teatro cristão. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor e dobrar os nossos joelhos. Esse é o tempo que você precisa sair desse teatro, você tem que recusar esse teatro. E você não precisa de ninguém te motivando para você orar. Você não precisa de uma programação legal na tua igreja para você orar. Você não precisa de ter um ambiente para você orar. O que você precisa é dobrar o seu joelho e orar. Você precisa dobrar o seu joelho e orar. Nós precisamos, é o momento. Muitos estão dizendo, é o momento do quê? É o momento de nós orarmos por um avivamento. É o momento de nós orarmos por um avivamento.
cristão, que o coração de cada cristão se desperte para isso. Que o coração de cada cristão se desperte para esse avivamento. Tem lá os cristãos moderninhos, né, que são aqueles cristãos mais estilosos, gostam de eventos, né, gostam de ir em grandes eventos, bandas legais tocando, né? Tem aqueles cristãos mais tradicionais que preferem um pouco mais de silêncio, tranquilidade. Tem vários tipos de cristãos, tipos de programações que gostam, né? Tipos de culto que gostam, né? E quem disse, independente se é um jovem, se é uma pessoa mais idosa, que a gente tem que gostar do culto, a gente tem que prestar culto a Deus. Nós precisamos prestar culto a Deus. Então esse é o momento, eu quero declarar isso. Eu tenho dito isso já há algum tempo, há alguns anos. Esse versículo tem feito parte da minha vida já há alguns anos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Cada pouco se levanta, né? Eu lembro lá na minha infância, tinha lá a mãe de Ná, fazendo um monte de predições do futuro. Eu vou fazer isso, fazer aquilo, vai acontecer isso aqui. Eles quando levantam umas pessoas mais feias, rodou um vídeo aí, um satanista. Cara, existe em todo canto, macumbeiro, satanista, espiritista. Existe pessoas que nem sabem, mas estão servindo o diabo. Existe até alguns, entre aspas, cristãos que nem sabem que estão servindo o diabo. E existe pessoas satanistas que estão intencionalmente infiltradas dentro das igrejas. Existe. Está aí. Está diante dos nossos olhos. Porque a questão espiritual é muito mais do que participar de um devocional aí ao vivo, pelo Instagram. A questão espiritual é muito mais do que você ter a tua igreja para participar, frequentar, né? Muitos até fazem da própria igreja um clubinho. Até não gostaria que crescesse a igreja para não incomodar. Até não gostaria que tivesse mais gente na igreja para não ficar assim, difícil de fazer as coisas. Porque quando tem menos gente é bom para fazer uma janta, é bom para fazer uma confraternização, dá para todo mundo. Já está acostumado com aquelas pessoas ali. Mas não é assim que funciona o reino de Deus. Não é assim que funciona a obra de Cristo. Essa é uma oportunidade que eu e você temos. A oportunidade de dobrar o nosso joelho e clamarmos por um avivamento. Mas a gente quer resolver o nosso problema. Eu quero resolver a minha situação. Eu quero resolver a minha vida. Eu quero eu prosperar. Eu quero eu passar essa situação, enfrentar ela. Eu quero eu vencer essa situação. Eu quero eu não ter mais esse problema para resolver. Eu quero resolver o problema na minha casa, eu quero resolver o problema com o meu filho. Mas esse é o momento da gente acrescentar o nós. É a gente acrescentar o nós, dobrarmos o nosso joelho. É o tempo de nós enchermos os nossos templos. Você ir para a sua igreja e com uma fé inabalável dobrar o seu joelho. Não esperando indo para lá para esperar um bom culto, mas ir para lá para oferecer a sua vida como um sacrifício vivo a Deus, em adoração ao Senhor, assim como diz em Romanos. Um culto racional, sabendo o que você está fazendo, mas ao mesmo tempo um culto que você dobra os seus joelhos e clama ao Senhor. Hoje é o dia de você dobrar o seu joelho, hoje é o dia de você se posicionar em Deus, hoje é o dia de você buscar o Espírito Santo. Você tem alguma coisa te angustiando, te preocupando? Você tem alguma perspectiva do futuro que te assombra? Você está percebendo Jesus no meio do caminho junto com você? Você está feliz, está triste? Não sei qual é o sentimento que você tem, mas de fato, nesse momento não importa. O que eu estou discernindo para você é o seguinte: é tempo de um avivamento. Esse é tempo de um avivamento. E esse avivamento está diante dos nossos olhos. Nós passaremos por ele. Nós viveremos esse avivamento.
Deus está levantando um povo que dobre o seu joelho. Eu só estou inspirando você a ser parte desse povo. Eu só estou inspirando você a ser parte desse exército de Deus, esse exército de oração, esse exército de salvação que está se levantando sobre toda a terra. Perceba Jesus no caminho. Nessa manhã, perceba Jesus no caminho. Hoje é feriado. Por que não ir para um lugar de oração? Por que não abrir a porta da sua igreja e ir lá dobrar o seu joelho e orar? Por que não ligar para algumas pessoas, se organizarem 2, 3, falar vamos orar, vamos clamar? E nessa reunião de oração, nesse tempo de oração, se tiver mais que uma pessoa, não vai lá para falar assim, vamos cá, o que você acha das situações do Brasil? Você não acha nada, para de ficar falando de política sobre isso, você não vai resolver nada. Vai lá e ore, está angustiado, está preocupado, não tem problema falar, estou preocupado com a situação, estou angustiado, não estou gostando de tal coisa que está acontecendo. Beleza, você pode falar, mas fala com cuidado, fala com respeito. Tem pessoas, opiniões divergentes dentro da casa de Deus. No entanto, nós temos uma coisa em comum. Nós servimos a Jesus. E nós precisamos dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor. Nós precisamos dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós precisamos clamar, porque no mundo espiritual, quem governa é Jesus. No mundo espiritual, quem é filho desse rei, governador, é você. Então, meu querido, eu quero fazer um chamado para você parar de brincar de ser um cristão. Porque aqueles que entraram na modinha, quando um grande momento gostoso da nação, onde todo mundo parece se convertendo, esses aí não aguentam o repuxo, não vai aguentar. É igual aqueles que casam pensando em ser feliz. Esses aí não aguentam o repuxo. Quando eles descobrem que tem coisas que vão entristecer eles e eles precisam perseverar. Então esse é o momento em que nós precisamos dobrar o nosso joelho. É um tempo de salvação, é um tempo de fortalecimento, de restauração, é um tempo de nós ganharmos vidas para Cristo, sim, mas principalmente é um tempo de nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos de todo o nosso coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É isso que você deseja? É isso que você deseja, que venha o governo de Deus sobre a nossa terra? Então, meu querido, você vai ter que vencer o conforto do seu coração, o conformismo do seu coração. Você vai precisar se posicionar em oração. Você vai precisar dobrar o seu joelho e clamar. Clame por um avivamento. Clame para que venha o reino de Deus. Clame para que venha o reino de Deus sobre a nossa terra. Clame. Clame pela sua família. Clame pela sua cidade. Clame pelas pessoas que você conhece. Clame pelas pessoas que estão nas suas casas e as pessoas que estão nas ruas. Cada um tem os seus motivos. Clame por essas pessoas, por um avivamento no coração delas. Clame para que o Espírito de Deus venha sobre a vida delas. Clame, coloque os governantes na mão do Senhor. Clame pelos governantes. Interceda pelos governantes. Coloca diante de Deus a sua igreja, coloca diante de Deus e perceba Jesus no caminho. Talvez você estava esperando um tempo favorável. Talvez você sempre esperou um tempo favorável. Tempos favoráveis não trazem avivamento. Tempos de dificuldade é onde o avivamento brota. Vai estudar, vai perceber, olha para trás. Anteontem foi o dia da Reforma Protestante, Lutero. Você acha que foi um tempo favorável? Não, foi o maior problema. Tempos instáveis, tempo em que a igreja vendia terreno no céu. Tempo em que as pessoas, a maldade do coração, tempo de trevas. Tempo em que Lutero correu risco com a própria vida. Olha Jesus, quando Jesus foi crucificado. Olha a situação. Pedro chega a negar Jesus.
diante do medo que ele tinha de passar pelas mesmas coisas que Jesus estava passando. Não era tempo favorável, não era um tempo de confortos, e sempre avivamentos vieram em tempo de confronto. Na Coreia do Sul, passou por um grande avivamento, em tempo em que as pessoas comiam a folha da árvore, não tinha mais o que comer. Comiam cachorro, hoje virou uma coisa excêntrica para comer naquele lugar, né? Que as ONGs de cachorro não descubram isso. Mas comiam por causa da fome, tempos de dificuldade. Avivamento, ele vem em tempos de dificuldade. Meu querido, nós estamos às portas, percebendo tempos de dificuldade. Nós passamos 2 anos de muitas dificuldades. Nós passamos aí 3 anos de luto, de pessoas morrendo. Nós passamos 2 anos, 3 anos de dificuldades políticas, de tensões. Aí estamos vivendo uma tensão enorme no nosso país. E aí não adianta você ficar falando, é culpa de um, é culpa do outro. Não adianta, não vai resolver. Não vai resolver você ficar botando a culpa em ninguém. O sistema é mau, as pessoas são más. Não adianta você botar a culpa, é culpa dos bolsonaristas, é culpa do STF, é culpa de não sei quem, é culpa de não sei aonde, é culpa dos lulistas, não importa. Agora não importa. Você tem que discernir, esse é o terreno fértil para um avivamento. Esse é o momento, mãe, de você dobrar o joelho pelos seus filhos. Esse é o momento de você ir para a Bíblia. Se você nunca leu a Bíblia, vai lá para a Bíblia. Agora é a hora de você aprender. Você teve chance. Teve lá, além da escola bíblica para você, a escola de discípulos, escola de líderes, treinamento bíblico. Você teve oportunidade, você não foi. Agora você dobra o seu joelho, pega a tua Bíblia e vai aprender. Vai aprender da Bíblia. Vai crescer na palavra. Agora vai lá, mergulha na palavra. Você precisa recuperar esse tempo perdido. A oração também. Você tem que sair da vida, dessa vida conformada, dessa vida entre aspas religiosa. Não é problema você ser religioso. Religião é o que te liga a Deus. Mas religiosa no mau sentido das coisas, que você está ali acostumadinho uma vez por mês ir num culto, de vez em quando fazer uma oraçãozinha, puxar um Pai Nosso aí na hora da oração, falar um muito obrigado, Jesus. Você está acostumado com isso. Talvez você está acostumado em viver assim. Mas Deus está te chamando para viver águas mais profundas. Saia desse conformismo. Dobre o seu joelho, perceba Jesus no caminho. Vai lá, agora é o momento. É você, Jesus está falando com você. Vai lá, é o que? A enfermidade está batendo na porta da sua casa. O que é? Um espírito de morte batendo na porta da sua casa? O que é a situação? É essa situação na nação que angustia o coração de pelo menos metade da população. Você imagina só? O que é que está preocupando o teu coração? Agora é hora de você dobrar o seu joelho. Essa é a hora de você dobrar o seu joelho e clamar: Senhor, nós estamos aqui e queremos um avivamento na nossa nação. Que comecem a se levantar líderes cheios do Espírito Santo. Que comecem a se levantar pastores que não estão ali só para agradar as ovelhas, que não estão ali somente para agradar as pessoas que estão na igreja, mas estão ali para pregar a palavra de Deus. Estão ali para pregar o Evangelho, estão ali para anunciar o Evangelho e denunciar o pecado. Denunciar o pecado, nós precisamos ter coragem. Às vezes parece que a lei dos homens é maior do que a lei de Deus. Se alguém chegar para você e falar, não pode pregar mais a palavra, a maioria para de pregar a palavra. Agora você não pode mais orar, então a maioria para de orar. Nós precisamos entrar nas escolas, nós precisamos entrar nos ambientes públicos, privados, nós precisamos encher a nossa terra de oração, nós temos que ter posicionamento. A oração não é só para dentro da igreja, a oração é para a nação. A oração é para a nação, é tempo de nos levantarmos. Aí tem muitos preocupados, mas a roupa da pessoa, não sei o que, olha o tipo da pessoa, tem tatuagem, tem cabelo comprido, tem não sei o que, toca não sei o que, o ritmo da música que gosta, olha o que está comendo. Meu querido, isso é irrelevante.
Isso é irrelevante quando a presença de Deus vem. Às vezes está tentando resolver um problema paliativo. Você está tentando resolver uma coisa que é a pontinha do iceberg. Você só quer que as coisas fiquem boas e você tenha dinheiro no bolso. Você só quer ficar um pouquinho mais tranquilo. É igual as mães que ficam dando o celular para os filhos. Só quer que ele fique quieto 1 minuto. Só quer que ele dê paz para ela 1 minuto. Mas não resolve o problema. Nós precisamos entender que um avivamento é tempo de longo prazo. Não é para hoje e para amanhã, não. Não é você orar hoje que amanhã está resolvido. É uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. As trevas sempre esteve de pé tentando destruir a igreja. É o papel dela. E o cristão está aqui para desfazer as obras do diabo. O nosso papel é desfazer as obras do diabo, destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? É espiritual, meu querido. As obras do diabo é espiritual. O princípio, a raiz dela é espiritual. Então, nós precisamos dobrar o nosso joelho, adorar o Senhor, buscar o Senhor, proclamar um jejum pessoal, proclamar um jejum coletivo, nos unirmos ou com alguém para orar ou sozinhos, mas dobrarmos o nosso joelho e clamarmos pelo sopro do Espírito de Deus. Eu quero orar por você nessa manhã, já deu nosso horário. Vou finalizar esse momento devocional dizendo para você, se meu povo, povo de Deus, se o povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus, se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o momento de não darmos espaço para o medo, ou para o conforto, ou para os desejos pessoais do nosso coração. Esse é o tempo de nós nos posicionarmos. Esse é o tempo de você dobrar o seu joelho pela tua família, pela tua casa. Esse é o tempo de você orar pela tua cidade. Esse é o tempo de você se unir com outros cristãos. Nós estamos aqui. Ei, Satanás, nós estamos aqui, posicionados. Para de dar trabalho para o teu pastor, para a tua pastora. Né? Pelo contrário, vai lá, se posiciona, se levanta. Chega nos seus líderes, quem sejam. Chega neles e fala assim, olha, conta comigo. Eu estou aqui para buscar o Senhor de todo o coração. Eu estou aqui não por causa de uma posição, mas por causa de um propósito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós conquistaremos essa terra para Jesus. Meu talento, meu recurso, minhas habilidades, meu tempo, a minha disposição eu vou usar para a glória de Deus. Vou usar para servir o Senhor. Eu vou usar para engrandecer o nome do Senhor, nosso Deus. Eu vou usar para poder cumprir o meu propósito nessa terra. Meus filhos aprenderão isso. Os meus filhos aprenderão a servir o Senhor. Os meus filhos aprenderão a palavra de Deus. Os meus filhos, eles aprenderão, se for preciso, como eu disse ontem, fazer uma escola para ensinar, eles vão fazer uma escola para ensiná-los princípios do reino. Se for preciso, como as universidades nasceram, foram os cristãos que criaram as universidades. Nós vamos criar outras então. Se nessas aí que nós estamos só aprende coisa ruim e só não pode nem falar do evangelho, então nós vamos criar outras. Nós fizemos uma vez e faremos quantas vezes for preciso. Porque o povo de Deus é impossível de ser destruído. Está entendendo ou não? Então esse é o momento de você se posicionar. Vença aí essa guerra ideológica. Vença essa guerra espiritual, se posicionando em oração. Esse é o momento. Quero chamar você para isso. Quero convocar você para isso. Quero convocar você para se mobilizar para isso. Faz isso. Se mobiliza. Não espera ninguém não. Chama outra pessoa, ou sozinho mesmo. Aí na sua casa, ou vai na sua igreja, se é possível na sua igreja. Ou se tem uma sala de oração aí por perto, vai lá, dobra o seu joelho.
Hoje milhares de pessoas vão até os cemitérios, não é verdade? Vão lá, saudade, está enfrentando um luto, está lá uma questão, né, emocional. Vão lá, de alguma forma, trazer à memória, né, a pessoas queridas que passaram pela vida deles. Pais, mães, irmãos, queridos. Bom, se todo mundo se posicionasse e fosse buscar o Senhor de todo o coração. Esse é o momento da gente se posicionar, meus queridos, em oração. Eu vou orar por vocês, tem aí alguns pedidos de oração, tem algumas pessoas que nós estamos orando. Em nome de Jesus, vou orar por um despertamento espiritual. Aqui a gente está com 50 pessoas. Uma andorinha só não faz verão, não é verdade? Mas você influencia tantos. Você é uma parte, só você é uma pequena porcentagem de cada cristão. Eu tenho certeza que esse tem sido o sopro do Espírito sobre a igreja. Eu não tenho ouvido nenhum pastor recentemente, não sei nem o que eles estão dizendo, mas posso afirmar para você, esse tem sido o sopro do Espírito, tenho certeza, eu sinto isso no meu coração. Rubi, nós estamos em intercessão pela sua vida. O Senhor está contigo, tá bom? O Senhor está contigo, nós estamos em oração, 1h30, meu coração estará focado em oração pela sua vida. Várias pessoas aqui, ó, pedindo oração. Vamos clamar por essas vidas, você que está no YouTube também. Se essa mensagem fez sentido para você, eu acho que assim, né? Especialmente para você, ela faz sentido, ela é preparada para você. Se você sentir de compartilhar com alguém, compartilha, vai lá, manda para alguém. Mas esse é o pão para você, é o que Deus preparou para você, para as pessoas ali que já acompanham. E são essas pessoas. Multiplica isso de outra forma. Desperta o coração de outras pessoas assim de outra forma. Nós vamos vencer, nosso país não vai ser conhecido pela imoralidade sexual, pela violência, não vai ser conhecido pelas drogas, não vai ser conhecido pelo crime, nosso país não vai ser conhecido pelo futebol. Tá aí chegando mais uma Copa do Mundo, né, para ver se acalma os ânimos das pessoas. É isso aí que as pessoas querem, pão e circo, não é verdade? As pessoas querem tempos assim, tempo em que elas conseguem se iludir e acham que ganhar um jogo de futebol resolve alguma coisa. Querido, é tempo de abrir os seus olhos e orar e clamar em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor nossas vidas. Quero colocar diante do Senhor, Pai, o nosso coração. Quero colocar diante do Senhor, Pai amado, nossa família. Senhor, nós estamos aqui nessa terra, mas nós não somos aqui dessa terra. Senhor, mas nós estamos aqui como luz do mundo e sal da terra. E em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Senhor, vem, socorre a nossa nação. Senhor, vem, traz um avivamento sobre a nossa nação. Senhor, vem sobre o nosso país. Senhor Deus, estabeleça o Teu reino, levante profetas sobre a nossa nação. Levanta pastores de coração sobre a nossa nação. Levanta pessoas, Pai amado, que se comprometam com o Teu reino. Desperta agora o coração dos intercessores. Nós clamamos, Deus, em nome de Jesus. Levanta adoradores, intercessores, que clamem por esse avivamento. Pai, desperta o nosso coração para isso. Eu apresento diante de Ti cada necessidade que está aqui apresentada. Senhor, especialmente a vida da Rubi, Senhor, eu coloco diante do Senhor. Que o Senhor estenda as Suas mãos agora sobre ela. Que seja as mãos do Senhor nessa cirurgia. Que seja o Senhor cuidando da sua filha. Em nome de Jesus, aquieta o coração dela, acalme o coração dela. Repreendemos agora todo espírito das trevas, toda enfermidade. Repreendemos todo espírito de morte e ordenamos que vá embora em nome de Jesus. Senhor Deus, pessoas estão aqui preocupadas com as suas famílias, pessoas que estão presas nas drogas, Senhor. Liberta desses vícios. Em nome de Jesus. Nós oramos pela nossa família, oramos pela nossos filhos, apresentamos diante do Senhor e começa a levantar os líderes nesse lugar, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, meus queridos. Estendi um pouquinho mais hoje, feriado, eu sei que você está mais tranquilo, que Deus abençoe muito você, tá? Em nome de Jesus, tenha um ótimo dia,
para honra e glória do nosso Senhor Jesus. E amanhã a gente está aqui junto, tá bom? Amanhã a gente está aqui junto de novo, 6h59 da manhã. Tenha um ótimo dia.